Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula aqui da nossa disciplina de máquinas térmicas. Hoje vou dar continuidade aí ao assunto do sistema de refrigeração, falando especificamente dos fluidos que são utilizados nesses sistemas, o sistema de compressão de vapor principalmente, né? E também vou falar um pouco de cada componente de um ciclo de refrigeração, tá? Especificamente de cada um deles. Então vou começar aqui falando dos fluidos refrigerantes, que é o veículo aí, vamos dizer assim, né, o elemento responsável por possibilitar aí a troca de calor necessária para um sistema de refrigeração, né? Os sistemas de refrigeração, eles funcionam com 4 componentes básicos, como eu já falei para vocês, são os principais, né? O compressor, o evaporador, o condensador e o dispositivo de expansão. Pode ser um tubo capilar ou uma válvula, certo? Já falei isso. Só que além disso, ele possui dentro do ciclo que é composto por esses 4 elementos, um fluido chamado de fluido refrigerante. Esse fluido aí, genericamente, né, no nosso cotidiano é chamado de gás, né? Esse gás, esse fluido que circula por dentro desses elementos, por dentro do circuito ali de refrigeração, certo? Eu coloquei aqui essas 4 botijas para chamar a atenção, né? Não sei se alguém já viu, mas em geral os fluidos refrigerantes são distribuídos e vendidos dentro dessas botijas e as cores ali facilitam a identificação do tipo de fluido, tá? Quando você vai fazer essa compra, tá bom? Então vamos lá, vamos definir o que é o fluido refrigerante. O fluido refrigerante ele é o veículo térmico responsável por transferir o calor absorvido na fonte de baixa temperatura para a fonte de alta temperatura. Eles também podem ser chamados de fluidos frigorígenos ou agentes frigorígenos, certo? Então, resumidamente, o que ele faz? Ele é o responsável por retirar o calor do ambiente que nós queremos refrigerar, por exemplo, a sala de aula, e enviar esse calor para o ambiente externo, beleza? Resumidamente é isso. Existem 3 marcos históricos ao longo da história da refrigeração que valem ser destacados, que envolvem também aí os princípios da refrigeração voltados para a utilização dos fluidos refrigerantes. É claro que existem outros marcos, mas esses aqui são os que estão diretamente ligados com a inserção e o desenvolvimento da utilização desses fluidos dentro do assunto de refrigeração. Tá? O primeiro deles é o início da utilização da refrigeração por meio da compressão de vapor. Isso se deu por volta mais ou menos ali de meados do século XIX, que foi ali uma das coisas que impulsionou o desenvolvimento de algumas aplicações da refrigeração. Então a refrigeração por compressão de vapor cresceu, né, apareceu e começou a ser desenvolvida, e com isso, é claro, a utilização de compressores também foi desenvolvida, né, foi inserida com maior força dentro da refrigeração, tendo em vista que o sistema de compressão de vapor funciona com um compressor, né? Bom, o segundo ponto é o desenvolvimento de refrigerantes halogenados e o início da comercialização desses caras aí, fato que vai começar ali a marcar o início da refrigeração doméstica. Halogenados faz referência a um grupo específico lá de elementos químicos da tabela periódica, tá? Então esse marco do desenvolvimento e do início da venda desses refrigerantes também é um ponto que impulsionou aí a refrigeração doméstica, tá? E o último ponto, talvez o mais recente, ou um dos mais recentes, né, a substituição dos refrigerantes CFCs, que são chamados aí de hidrocarbonetos à base de flúor e cloro, né, por outros tipos de fluidos. Isso se deu por conta do Protocolo de Montreal, de 1986, em virtude de um efeito muito ruim que esse tipo de fluido causava na atmosfera, ou causa na atmosfera, né? Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos qual é a importância dos fluidos refrigerantes, né, e como eles são utilizados dentro do sistema, eu vou falar um pouco qual é a função desses caras, né? Bom, função básica, que eu já até mencionei no início dessa aula, é a transferência de calor do espaço refrigerado para o condensador que fica no ambiente externo. Eu já vou mostrar para vocês isso mais à frente aqui. Então, basicamente, essa é a função do sistema de refrigeração. Para executar isso, o sistema de refrigeração ele precisa ter um fluido refrigerante,
que pode ser a própria água, álcool, amônia, dióxido de carbono, anidrido sulfuroso e outros, éter, cloreto de metila e muitos outros mais. Alguns vão apresentar vantagens, outros desvantagens, e alguns vão ali, já caíram em desuso, né? Não são mais utilizados. Então o que aconteceu é que nos últimos anos, principalmente também devido aos problemas causados na camada de ozônio por conta daqueles CFCs que eu mencionei há pouco, foram desenvolvidos outros tipos de fluidos refrigerantes mais eficientes do que esses primeiros e com características melhores com relação ao meio ambiente. São chamados de que eles são amigáveis com o meio ambiente. Eu vou falar agora das principais características que um fluido refrigerante deve apresentar para desenvolver e desempenhar bem o seu papel dentro do sistema de refrigeração. Vamos lá então. A primeira delas é apresentar características termodinâmicas favoráveis, ponto de condensação e evaporação que sejam coerentes, né? Condensação a pressão moderada e evaporação acima da pressão atmosférica. Também ter elevado calor latente de vaporização e ter pequeno volume específico. Algumas características termodinâmicas que esse fluido precisa ter, né? Segundo ponto, segunda característica, apresentar estabilidade química. É muito importante aí para esse fluido que as suas propriedades não se alterem devido às atuações das pressões e de temperaturas, né? Porque como ele vai sofrer mudanças constantes de fase, ou seja, ele vai ser submetido a pressões variadas e temperaturas variadas, não é interessante que ele mude suas características químicas e também físicas, né? Ele não pode ser tóxico, eu acho que isso é um pouco lógico, né? Ele vai trabalhar em um circuito fechado, isso é verdade, mas às vezes é quase impossível evitar que haja vazamentos, por menor que sejam. Então, por não conseguir evitar plenamente, claro que em alguns casos até se consegue, se faz necessário que eles não sejam tóxicos, tá? Claro também que ele não pode ser inflamável, existe a possibilidade de vazamento, como eu falei, e se ele vaza e é inflamável, pode acontecer de proporcionar aí um incêndio, tá? Ou uma explosão, alguma coisa do tipo. Ele precisa ser compatível com o óleo de lubrificação do compressor, do sistema de refrigeração, porque ele não pode nem atacá-lo ou causar qualquer problema que seja, né, qualquer efeito que seja um problema sobre os outros materiais da unidade. Então ele precisa ser compatível de alguma forma com esse óleo para não danificar um compressor ou algum outro elemento. Ele precisa também apresentar compatibilidade com os materiais. Na medida que for possível, os refrigerantes eles não podem reagir, né? Não podem ali danificar os materiais que compõem as tubulações ou elementos, né, tipo válvulas e outros elementos que compõem o sistema de refrigeração. Por isso é importante que eles tenham compatibilidade com esses materiais. Ele deve ser de fácil detecção. É muito importante aí para sistemas que são maiores, de grande porte, porque se você consegue detectar o vazamento de maneira rápida, você evita perder toda a carga de fluido refrigerante, o que é benéfico porque você economiza, né? Porque toda a carga de refrigerante nova que você vai ter que fazer, você vai ter que gastar comprando um novo fluido refrigerante, uma nova carga de fluido, né? Por isso que é interessante ele ser de fácil detecção, para que quando haja vazamento, consiga se identificar. Ele não deve ser nocivo ao meio ambiente, eu já até falei disso, né? As preocupações com o meio ambiente têm crescido, já não são recentes, né? Já são aí lá da década de 80, talvez até um pouco antes. Então isso vai obrigar a quem desenvolve fluidos e sistemas de refrigeração a cada vez mais buscar eficiência, mas claro, mantendo-se as características aí do fluido refrigerante ser amigável com a camada de ozônio, com a atmosfera, com o meio ambiente de forma geral, certo? E o nono ponto, ele precisa estar disponível, né, nas prateleiras aí do comércio a um custo razoável. Não adianta você ter um fluido que ele é 100% amigável com a natureza, vamos dizer assim, mas que seja um preço que não seja competitivo para o mercado, porque ele não vai ser utilizado. Então ele precisa ter um equilíbrio entre segurança ambiental e, claro, sempre cumprindo as normas que regem esse item, e também estar disponível comercialmente a um custo que seja acessível, tendo em vista que hoje em dia os sistemas de refrigeração são muito utilizados aí, tanto os domésticos quanto os comerciais,
Então é importante ser acessível para que as pessoas tenham aí oportunidade de utilizar esses sistemas, né? Vou falar um pouquinho agora da nomenclatura dos fluidos refrigerantes. É bem verdade que, a princípio, isso não é um assunto tão importante assim, do ponto de vista do funcionamento do sistema de refrigeração, mas é interessante saber da onde vêm essas referências para os nomes dos refrigerantes e também ficar atento caso alguém vá trabalhar com sistemas de refrigeração no futuro ou tenha acesso a fluidos refrigerantes. Vão perceber que, dependendo da característica química de cada componente, ele vai ser aplicado em um tipo de sistema ou não. Por exemplo, os refrigerantes que são utilizados nas geladeiras, nos freezers, nos ar-condicionados dos veículos, nos sistemas de refrigeração de câmaras frigoríficas, por exemplo, eles podem apresentar características diferentes. Então, por isso é interessante saber, ou ter noção, pelo menos, o que significam os nomes. Bom, os refrigerantes eles são designados por números de acordo com essa norma, ASHRAE 34 de 1992. E por que se decidiu resumir os nomes dos refrigerantes em sequência de números e uma letra, que é o R, né? A maioria das vezes. É porque os nomes mesmo científicos são complexos. Então isso tornaria de difícil utilização por quem vai fazer a instalação do sistema, por quem compra fluido refrigerante, em geral técnicos, outras pessoas, tornaria mais difícil o processo comercial, até mesmo de venda. Então decidiu-se por norma estabelecer uma nomenclatura e seguimos essa nomenclatura ao invés de falar o nome científico de cada elemento. Vale lembrar que os nomes dos refrigerantes em geral começam com a letra R, que é para lembrar a palavra refrigerante, que vem do inglês, né? Então vamos lá. Basicamente a nomenclatura é o seguinte: o primeiro algarismo da direita, ele simboliza o número de átomos de flúor na molécula. O segundo algarismo da direita, logo após esse primeiro, é o número de átomos de hidrogênio mais 1. E o terceiro é o número de átomos de carbono menos 1. Essa aí é a expressão. Então seria um R acompanhado desses números: flúor, hidrogênio mais 1 e carbono menos 1. Vamos fazer aqui um exemplo, sempre tendo em vista aquela sequência que eu mostrei agora. Por exemplo, o R134, sabemos que é um refrigerante, por causa da letra R e a sequência de números. Ele possui 2 átomos de carbono, como que eu sei? 2 menos 1 igual a 1, que é da origem àquele número ali que seria da centena, do 134. Possui 2 átomos de hidrogênio, como que eu sei? H mais 1, que é 2 mais 1 igual a 3. E possui 4 átomos de flúor, que é o próprio 4 ali do 134. Ainda existem algumas regras. A outra regra é que as valências não preenchidas são de átomos de cloro. E por convenção, o primeiro algarismo nulo não se é escrito. Então isso aí dá origem, por exemplo, aos refrigerantes que são designados por 2 algarismos apenas, e não possui nenhum número ali na frente, depois do R. Vamos aqui aos principais tipos de refrigerantes e algumas de suas características, tá? Os CFCs, que são clorofluorcarbono, são moléculas formadas pelos elementos de cloro, flúor e carbono, obviamente. Os exemplos, o R11, R12, o R502 e muitos outros. Eles são utilizados na refrigeração doméstica, comercial e ar-condicionado automotivo. Lembrando que hoje em dia não são mais produzidos esses tipos de fluidos, porque esse tipo de fluido acaba sendo nocivo para o meio ambiente, tá? Existem aí os HCFCs, que ocorrem. Alguns átomos do cloro são substituídos por hidrogênio, então nós temos hidrogênio, cloro, flúor e carbono, só que o cloro em menor quantidade. Então nós temos aí o R22, o R141b e etc. E mais alguns outros. Utilização, eles são utilizados geralmente em ar-condicionado de janela, os splits, self e as câmaras frigoríficas. Existem os HFCs, ou seja, todos os átomos de cloro são substituídos por hidrogênio. Hidrogênio, flúor e carbono, então, são os componentes desse tipo de fluido. Exemplos, o R134A, o R404A e o R407C. Tá? Utilização.
também são utilizados em refrigeração doméstica, atualmente são utilizados em geladeiras, em ar-condicionado de veículos e alguns casos de refrigeração comercial também. Esse é um dos fluidos mais utilizados, tá? A linha Blends, que na verdade é uma mistura de fluidos refrigerantes das linhas citadas aí anteriormente, ela é uma linha alternativa que vão ser utilizados aí em equipamentos que estão em operação. Podem substituir, né, fluidos de sistemas que já estão em operação, isso que eu quis dizer. Porque eles vão exigir mínimas alterações dos sistemas originais. Então você consegue pegar um sistema antigo e substituir por esse fluido novo do tipo blend. Agora eu vou falar para vocês aqui de uma coisa que eu já até falei na aula passada, mas vou falar com maior detalhe e também de mais componentes do sistema. Vocês devem se lembrar, já mencionei até na aula de hoje, que esses aqui são os elementos básicos do sistema de refrigeração, né? Aqui nós temos o compressor, o condensador, dispositivo de expansão e aqui o evaporador. Lembrando que esse lado esquerdo é o lado de baixa e esse lado direito é o lado de alta pressão, certo? Então aqui resumidamente o que acontece no sistema, né? Você tem evaporador e condensador responsável por trocas de calor, né? Então eles não consomem potência alguma do ambiente. Já o compressor, ele não troca calor com o ambiente, mas ele consome potência, né, para o seu funcionamento, e a válvula tampouco troca calor, quanto também não necessita de acionamento com trabalho, né, potência. Então vou mostrar para vocês o ciclo de refrigeração num diagrama. Esse diagrama vai aparecer outras vezes aí depois, mais à frente, mas aqui eu queria explicar o ciclo de refrigeração, ou pelo menos mostrar sua representação num diagrama do tipo pressão e entalpia, tá? Então vamos lá. Isso aqui é claro que é uma representação próxima do que acontece na realidade, uma vez que não se considera perdas de calor, perdas de pressão, essas coisas, nas tubulações e nos dispositivos. Tá? Então, a compressão, por exemplo, nesse caso, ela é considerada adiabática, né? Então você tem de A para B uma compressão, de B até C o processo de troca térmica com o meio, de C para D uma expansão isoentálpica, né? Tá vendo que a entalpia não varia, isso é uma informação importante. E de D para A o processo de evaporação, né? Claro que acontece lá na evaporadora. Eu coloquei esse diagrama para mostrar aqui, esse é um diagrama pressão entalpia, para mostrar as diversas propriedades termodinâmicas contidas num diagrama desse, tá? Não se assuste, eu sei que não dá para ler aqui os eixos, né? Os valores dos eixos, mas é só para mostrar como que isso é representado num diagrama maior. Então você tem a entalpia na vertical, a pressão na horizontal, certo? A linha azul é a linha de volume específico, a vermelha é a linha de temperatura constante, né? Então a temperatura constante é essa vermelha, e a entropia essas linhas aqui, ó, pretas, certo? Isso é só para chamar a atenção de vocês para a representação num diagrama de forma completa aí, tá? Esse caso aqui específico é do refrigerante 22, tá? É o R22. Bom, durante a evaporação isotérmica, e também a isobárica, né, que é o que acontece lá no evaporador, você tem calor sendo removido, né, do ambiente que se pretende refrigerar, certo? Se pretende ali controlar a temperatura, os elementos ou os padrões do conforto térmico. Na saída do compressor, que é aqui, ó, o ponto B, o vapor está superaquecido, que é o que nós chamamos aqui nessa região, certo? Então ele passa aqui e começa a condensar a partir dessa linha vermelha. Então aqui dentro ele sofre a condensação e ele vai parar no ponto C, que é o ponto chamado de subresfriado, tá? Isso é importante de se lembrar, tá bom? Existem nomes específicos para algumas quantidades energéticas que envolvem aí esse ciclo. Por exemplo, o efeito de refrigeração é a quantidade de calor removida do refrigerador, o que vai corresponder à variação de entalpia no processo de evaporação, ou seja, o efeito de refrigeração é a variação de entalpia no evaporador, ó, HA menos HD, que é justamente isso aqui, ó, HA menos HD. Tá? Então aqui nós temos
o efeito de refrigeração. O trabalho de compressão é dado por HB menos HA. Se você voltar aqui, ó, HB menos HA. Então você tem aqui o trabalho de compressão. E o calor cedido pelo condensador é calculado de forma semelhante que acontece no evaporador, a variação de entalpia, só que agora lá no condensador, certo? HC menos HB. HC menos HB. Aí você tem o calor cedido pelo condensador. Efeito de refrigeração, trabalho de compressão e o calor cedido pelo condensador. Importante se lembrar disso. Eu deixo esse exemplo aqui. Se vocês quiserem responder, e se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá? Eu ajudo vocês aí. Tentem responder e depois, caso tenham dúvidas, me procurem. Vamos adiante, que eu queria falar agora dos componentes de um ciclo básico, tá? Então vou começar aqui falando do compressor. A principal função do compressor é succionar o fluido refrigerante que vem de uma linha de baixa pressão e comprimi-lo na direção do condensador, que vai recebê-lo a alta pressão e também a alta temperatura na fase gasosa, que eu mostrei para vocês anteriormente no diagrama, é a área de vapor superaquecido. O condensador, e aqui eu vou abrir um parênteses, sobre trocadores de calor é o próximo assunto da nossa disciplina, tá? Então aqui eu vou falar basicamente o que ele faz, mas acredito que seja intuitivo. Para falar com mais detalhes eu vou falar adiante na disciplina. Mas o condensador ele é um trocador de calor que, através das suas aletas, o fluido proveniente do compressor a alta temperatura vai efetuar a troca térmica com o ambiente externo, tá? Ele vai liberar esse calor absorvido no evaporador e no processo de compressão para o ambiente externo, certo? A válvula de expansão, ele é um tubo, simplesmente um tubo de cobre com diâmetro reduzido e tem a função de receber o fluido refrigerante lá do condensador, promover uma perda de carga, uma perda de pressão nesse fluido e aí vai ser responsável por segregar ou separar ali o lado de alta do lado de baixo do sistema. Então o que acontece? No geral, essas válvulas, elas são chamadas de válvulas de expansão termostática. Ela vai fazer o controle da vazão do fluido de acordo com a temperatura na saída do refrigerante lá no evaporador. Deixa eu mostrar para vocês o esquema. Então olha só, como é que eu vou controlar a quantidade de fluido que vai passar para entrar no evaporador? Essa válvula funciona com um bulbo sensor aqui, ó, conectado na saída do evaporador. Aqui dentro tem fluido, né? Então, à medida que esse fluido vai passando, acontece dilatação térmica e esse cara consegue controlar aqui, ó, por meio da expansão, a abertura ou o fechamento da válvula para que passe menos ou mais fluido, tá? Resumidamente é isso que acontece. Então é isso, olha, a válvula ela vai ser pressionada pelo fluido, dependendo da temperatura na saída, né, no ponto E aqui, ó. E esse diafragma vai ser pressionado aqui no ponto D, abrindo ou permitindo ou fechando um pouco mais, né, por meio dessa haste, para que entre mais fluido na válvula ou não. Então é assim que é feito o controle da vazão de fluido necessária, tá? Com base aí na expansão térmica de um fluido que compõe a válvula. O evaporador vai receber o fluido proveniente do tubo capilar ou da válvula de expansão no estado líquido de baixa pressão, né, e também baixa temperatura, e nessa condição ele vai sofrer o processo de mudança de fase, absorvendo o calor que está disponível aí no ambiente que se pretende refrigerar, certo? Esse aqui é um esquema daquelas grades, né, o revestimento das geladeiras, a parte superior da geladeira, onde estão presentes ali a evaporadora, onde está presente a evaporadora do sistema, tá? O filtro secador ele vai exercer duas funções principais aí. A primeira é reter partículas sólidas que vão estar em circulação no circuito. Elas podem causar obstrução ou danos a partes mecânicas do compressor. Isso não é interessante, por isso esse filtro existe. A segunda é retirar totalmente a umidade residual do circuito, que pode não ter sido removida durante o processo de se fazer o vácuo, né?
Então isso vai evitar alguns danos, como a formação de ácido, corrosão, aumento das pressões e obstrução do tubo capilar por algum tipo de congelamento dessa água, né, da umidade. Muito importante esse elemento do sistema de refrigeração. Bom, além disso, um sistema de refrigeração do ponto de vista comercial, ele pode ser dividido em dois blocos básicos, tá? Eu vou mostrar para vocês. São chamadas unidades condensadoras e unidade evaporadora. Então, a unidade condensadora são chamadas ou consideradas o coração do sistema de refrigeração comercial, porque nessa unidade é onde fica o compressor, que é o responsável pela movimentação do fluido através de toda a tubulação do circuito do sistema, tá? Então é na unidade condensadora que o calor é transferido para um ambiente externo, certo? E aí para isso utiliza-se ventiladores. Então é importante. Lembrando que unidades condensadoras, elas ficam externamente ao ambiente, né? E unidades evaporadoras ficam na parte interna. Isso aqui é um exemplo de uma unidade condensadora. Você tem aqui um trocador de calor e o compressor responsável, né, que a gente acabou de mencionar aí, responsável pela compressão do fluido refrigerante, certo? Bom, existem aí alguns tipos de unidades condensadoras. Vamos lá. Elas podem ser herméticas, semi-herméticas ou abertas. As unidades herméticas talvez sejam as mais comuns, são as que vão utilizar compressores do tipo herméticos. Compressores que são fechados, onde não se é possível realizar manutenções, ou seja, se quebrar um compressor desse, você tem que trocar, não admite manutenção. Então ele precisa ser substituído por inteiro. Esse é o carinha, talvez o mais famoso que eu falei aí, que você vê nas geladeiras, enfim, sistemas de ar-condicionado de janela e outros mais. Semi-herméticas são unidades que utilizam compressores do tipo semi-hermético, é fácil de lembrar, né? Eles são desmontáveis e podem receber manutenção em caso de defeitos, tá? Então os compressores podem sim sofrer reparos, não são iguais aos herméticos. Vantagens e desvantagens. Claro, cada tipo de compressor para cada aplicação vai apresentar algumas vantagens ou desvantagens para aquela determinada aplicação. Os compressores semi-herméticos ou as unidades semi-herméticas ou abertas, elas têm algumas vantagens que são facilidade de reparação nas falhas mecânicas, isso é vantajoso, né? Possibilidade da monitoração do óleo através do visor de vidro e ainda facilidade de troca do óleo do compressor. Os herméticos. As vantagens eles têm menor custo e são mais silenciosos. Desvantagens, eles não são reparáveis, né? Uma vez quebrado vai ser necessária a substituição. Então, ou seja, eles não conseguem ser reparados, né? E devem ser repostos, ou seja, precisa de uma substituição quando eles sofrem algum tipo de avaria, né? Quando eles são quebrados ou têm alguma deficiência ali no seu funcionamento. Bom, com relação à eficiência, se utiliza a unidade semi-hermética quando a aplicação vai exigir temperaturas menores e também quando se deseja maior durabilidade, uma maior robustez do sistema sem se preocupar muito com o custo. A estimativa é que 10 anos de vida para um compressor hermético de boa qualidade contra 12 anos de vida de um compressor semi-hermético. Quando se fala de sistemas de compressão que vão trabalhar com compressores de até 3 HP de acionamento, às vezes pode-se optar por uma unidade hermética, sem grande perda de eficiência. Os compressores herméticos foram projetados para o sistema de ar-condicionado, onde o baixo custo e a produção em massa eram fatores relevantes, porque você consegue produzir muitos, né, e com um preço reduzido. Só algumas informações a mais aí. Existem ainda categorias dos sistemas de compressores semi-herméticos, são as seguintes. Elas são divididas em unidades refrigeradas a ar e unidades refrigeradas a água. Uma unidade refrigerada a água vai apresentar mais eficiência com relação à unidade que é refrigerada a ar por causa da troca térmica facilitada com a água, tá? Mas na refrigeração comercial é mais comum se utilizar sistemas refrigerados a ar. Vamos lá então. As unidades abertas são aquelas unidades em que o motor e o compressor são facilmente identificados, tá? Existe uma correia ligando os dois.
Deixa eu pegar aqui o apontador. Olha, existe uma correia que liga o compressor ao motor. Se essa correia quebra, o sistema para de funcionar e o defeito é óbvio, é fácil de ser consertado, né? É só trocar a correia. Existem alguns casos, tem que ficar atento com relação à correia, que ela pode ficar frouxa, né? Isso também prejudica o funcionamento. Vou falar agora dos componentes aí, mais alguns componentes do sistema. O primeiro é o acumulador de sucção. Esse cara é uma espécie de armadilha que vai ser utilizada para apanhar líquidos antes que eles atinjam o compressor, tá? O acumulador de sucção consiste num recipiente que vai acumular e evaporar o refrigerante líquido, né? Eles são utilizados em freezers e câmaras e balcões frigoríficos. O visor de vidro, eles são peças muito importantes e são visores para verificar a passagem de líquido e a presença de umidade por eles. Eles são colocados nas extremidades ou na saída dos reservatórios de líquido ou na entrada do evaporador. Então, com eles, é permitido verificar se durante a carga de refrigeração está presente ali a umidade no sistema. Então, eles são dotados de cores, ó, aqui dá para ver, não são exatamente as cores do exemplo, mas aqui é vermelho, verde, um branco, né, meio cinza. Então, elas são para indicar a quantidade de umidade. Então, verde, ausência de umidade, amarela, presença de umidade, marrom ou alguma outra cor específica aí, contaminação total do sistema. Ou seja, o sistema precisa de manutenção urgente. Separadores de óleo, vamos lá. Esse cara tem a finalidade de reduzir a quantidade de óleo na circulação do sistema. E eu quero lembrar aqui que equipamentos de climatização não utilizam esse componente, apenas utilizados em sistema de resfriamento ou congelamento, tá? Reservatório de óleo são os tanques destinados a armazenar o óleo lubrificante até o momento que esse óleo seja requisitado para retornar ao cárter do compressor, tá? A válvula solenoide, que é uma válvula aberta ou fechada, que é controlada magneticamente por meio de uma corrente elétrica, e isso é importante, né? Ela pode ser aberta ou fechada. Elas são válvulas destinadas a interromper o fluxo de fluido em momentos em que ele não é necessário para o sistema. Falha no ciclo, desligamento do aparelho ou parada do compressor devido a algum motivo, por exemplo, controle de temperatura, outras coisas do tipo. Beleza? E a válvula do tipo esfera, que é uma válvula simples, né, utilizada em muitas aplicações aí. Elas são utilizadas para se isolar partes específicas do sistema para manutenções pontuais. Então você pode usar essas válvulas no início, antes e depois de um elemento. Quando você fecha essas duas válvulas, você isolou aquela região, consegue fazer a manutenção ali isoladamente. Beleza? Então, galera, com isso a gente encerra essa parte. Estou disponível para tirar dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, caso tenham. Vamos continuar aí com o assunto da refrigeração na próxima aula. Um abraço para vocês e é isso.